Se tentarmos fazer uma comparação entre os tempos atuais e o passado, esteja ele distante 100 ou 5.000 anos, certamente imaginaremos quantas coisas evoluíram, quantas facilidades foram incorporadas ao nosso cotidiano, quantos problemas foram solucionados e, ao mesmo tempo, quantos problemas a modernidade nos trouxe. Em se tratando de finanças, esse pensamento torna-se ainda mais claro. Este livro, publicado pela primeira vez no início do século XX e com referências aos tempos remotos da Babilônia, mostra, no entanto, que não é bem assim. Através de narrativas envolvendo personagens babilônicos, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia deixa evidente que as leis que regem as riquezas de hoje são as mesmas das décadas, séculos, milênios passados. O livro começa com as histórias de Bansir e Kobe, dois amigos que, cansados de levar uma vida financeiramente medíocre, decidem reunir-se com outros amigos e pedir os conselhos de Arcade, então o homem mais rico da Babilônia, e cuja trajetória é narrada no segundo capítulo. Arcade era filho de um humilde comerciante e membro de uma grande família. Sem expectativas de herança e cheio de vontade de usufruir das boas coisas da vida, decidiu que, através de tempo e estudo, conseguiria tudo o que desejava. Um dia, trabalhando como escriba, Arcade conheceu Algamish, que com sua sabedoria colocou no caminho da riqueza. Eis aqui os ensinamentos de Algamish. Número 1. Gaste menos do que ganha. Pague a si mesmo primeiro. Reserve pelo menos 1/10 de sua renda como pagamento a si e depois cumpra os outros compromissos. 2. Busque conselhos com pessoas experientes em cada área de conhecimento. Aquele que aceita conselhos de pessoas inexperientes sobre suas economias, pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. 3. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Invista e veja multiplicar-se. 4. A oportunidade é uma deusa desdenhosa, que não perde tempo com aqueles que não estão preparados. O próximo capítulo chama-se As 7 Soluções para a Falta de Dinheiro. Numa época em que o povo da Babilônia vivia sob condições não muito prósperas, o rei Sargon, aconselhado por seu chanceler, decide pedir a Arcade que ensine a seus súditos os segredos da riqueza. Arcade reúne então 100 homens e passa a ele as 7 soluções para fazer riqueza. 1. Comece a fazer seu dinheiro crescer. A cada 10 moedas recebidas, guarde uma. 2. Controle seus gastos. As despesas necessárias sempre crescerão para tornar-se iguais a seus rendimentos, se assim você permitir. É necessário fazer um orçamento que permita que, dentro dos 90% dos ganhos, estejam incluídos todos os gastos necessários, prazeres e desejos. 3. Multiplique seus rendimentos. Invista bem e faça seu dinheiro render. 4. Proteja seu tesouro contra a perda. Todo aquele que possui uma soma guardada costuma ser induzido, na esperança de conseguir grandes somas, a fazer investimentos nos mais plausíveis projetos. É bom lembrar que o primeiro princípio do investimento saudável é manter seguro o capital aplicado, ou seja, o principal. 5. Faça do lar um investimento lucrativo, ou seja, tenha o seu próprio lar. 6. Assegure uma renda para o futuro. 7. Aumente sua capacidade de ganhar. Isso se dá através de objetivos bem definidos, estudos e aperfeiçoamento pessoal e profissional. Capítulo Encontrando a Deusa da Boa Sorte. Numa reunião do Templo do Saber, local onde professores voluntários apresentavam assuntos de interesse popular para debate, veio à tona o assunto sorte. Arcade era um dos participantes dessa reunião e contribuiu muito com ela, apresentando suas experiências e incitando os demais participantes a compartilhar as suas. Algumas conclusões tiradas. O acaso presenteia muito poucas pessoas, tanto que é difícil encontrar alguém que, através dele, tenha tirado a sorte grande. Os jogos trazem sim boa sorte, mas apenas para os donos da banca. A boa sorte costuma procurar quem acredita nas oportunidades, ou seja, os homens de ação. A procrastinação causa a perda de muitas oportunidades. As 5 leis do ouro.
Nesse capítulo é contada a história de Noacir, filho de Arcade, e de como ele aprendeu com o pai a dar mais valor à sabedoria do que ao ouro. O ouro por si só é perdido nas mãos daqueles que não o sabem administrar. A sabedoria, no entanto, leva à conquista e à multiplicação do ouro. Essas são as 5 leis do ouro aprendidas por Noacir. 1. O ouro vem de bom grado numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como os flocos de algodão no campo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou ainda que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. O emprestador de dinheiro da Babilônia. Rodan, fabricante de lanças, foi premiado com 50 moedas de ouro e procurou Matom, emprestador de dinheiro, para saber se deveria ou não atender ao pedido de sua irmã e emprestar essa quantia ao marido dela, para que ele pudesse se tornar um comerciante. Eis os conselhos de Matom. O ouro traz a seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros. Se você quiser emprestar ouro a um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Em nosso desejo de ser úteis, podemos carregar os fardos que pertencem a outrem. O marido da irmã de Rodan não tinha experiência como comerciante, o que colocaria em grande risco o dinheiro emprestado. Rodan, por outro lado, não deveria sentir-se na obrigação de emprestar algo que foi conquistado com seu mérito. As muralhas da Babilônia. Esse capítulo reforça, através do relato de um ataque à Babilônia, a importância de buscarmos proteção. Nesse ataque, como em tantos outros, as muralhas salvaram o império, assim como vários mecanismos protegem as riquezas daqueles que não desejam colocá-las em risco. O negociante de camelos da Babilônia. Dawasir, um famoso negociante de camelos, encontra Tarcade, filho de um grande amigo e com quem tinha crédito por empréstimos não pagos. Leva o jovem a um restaurante e, através do relato de sua própria experiência com o mau uso do dinheiro, convence-o a mudar de atitude. Dawasir, por sua irresponsabilidade, foi vendido como escravo e, com muita determinação ao longo dos anos, conseguiu novamente sua liberdade e sucesso profissional. Sua trajetória para a reconquista do sucesso é mostrada através das tabuinhas de argila deixadas por ele e encontradas muitos séculos depois em escavações arqueológicas na Mesopotâmia. O homem de mais sorte da Babilônia. Através da história de Shahunada, o mais importante comerciante da Babilônia, ex-escravo e cuja vida foi cheia de obstáculos, mas também de importantes lições e de amizade, esse capítulo fala sobre a nobreza do trabalho e sua importância para a conquista do sucesso e da riqueza. Conclusão. O livro mostra que, ao longo dos séculos, não muita coisa mudou em relação às leis que regem a riqueza. Se a Babilônia foi um império tão bem sucedido e que até hoje tanto nos ensina, e se os problemas financeiros de hoje são relativamente os mesmos dos daquela época, então o que estamos esperando para aplicar a herança de sabedoria deixada por esse povo, para que, como eles, possamos multiplicar o nosso ouro e nos tornar igualmente prósperos? Obrigado